A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui iniciando mais uma live e eu vou estar tendo o prazer nessa noite de dividir o espaço aqui mais uma vez com o irmão Paulo. Vou aguardar ele aparecer aqui na tela para nós podermos ministrar a palavra de Deus. Enquanto estamos estabelecendo conexão, gostaria de pedir para você pegar a sua Bíblia para avisar a algum irmão. Queria que você participasse dessa live. Eu sou o pastor Elias, da Primeira Igreja Batista Missionária do Parque das Missões. A Deus pela vida de cada um dos irmãos. Aleluia! Graça e paz, pastor. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmão Paulo, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. Você está conseguindo me ver direito aí? Tá ótimo. Glória a Deus. Queria pedir a ajuda dos irmãos que já estão aqui nessa live. Queria pedir o auxílio de vocês. Se estiverem nos vendo bem, se o som estiver ok, sinaliza aqui para nós, podermos saber se está legal para todo mundo. A gente vai dar alguns instantes aqui para ver se mais alguns irmãos entram. Mais um domingo. Aliás, é o último domingo desse mês de maio. Conseguimos chegar até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E Ele vai continuar nos ajudando. Assim nós cremos. Glória a Deus. Os irmãos da PIB Missões, vamos lá, meu povo, entra aí, se conecta aí, está na hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Compartilha aí com mais meia dúzia de irmãos que precisam se fortalecer, assim como nós. Isso, glória a Deus. Bem, hoje, irmãos, nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito da lei da semeadura. E esse princípio norteia toda a palavra de Deus. Nós escolhemos uma passagem de 5 versículos para podermos comentar aqui nesta noite. E a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vou pedir aqui o irmão Paulo para ler do versículo 1. Nós leremos até o versículo 5. Ok? Amém. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes,
todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso mesmo. Eu não sei se os irmãos conseguem identificar a lei da semeadura. Quando a gente fala sobre a semeadura, fazendo um paralelo, é a lei da causa e do efeito. Ou seja, aquilo que nós plantarmos, com certeza nós, em algum momento, vamos ceifar, vamos colher. Então, é a lei da causa e do efeito. Quando pensamos na semeadura, a própria palavra deriva de uma palavra chamada semente, porque a semente que a gente planta, ela vai crescer e em algum momento a gente vai estar colhendo esta semente. Quando falamos sobre a lei da semeadura, irmão Paulo, muitas pessoas mentalizam como sendo associado à questão financeira. E a gente sabe que a lei da semeadura não vai abarcar só a questão financeira de dízimos e de ofertas. A lei da semeadura é uma lei que pode ser aplicado, ou melhor, aplicada a qualquer área que tange a nossa vida, a qualquer coisa que nós viermos a fazer, principalmente no reino espiritual, a gente vai estar rodeado por essa lei. Tanto é que o texto que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas é um texto que não tem nada a ver com finanças. É um texto que não fala sobre dízimos, não fala sobre oferta, mas a gente consegue encontrar, baseado nessa pequena história, o princípio ou a lei da semeadura. Daqui a pouco você vai conseguir entender por quê. Observe que a gente está, e vamos bem devagar, comentar aqui esses 5 versículos. Olha o que diz no versículo 1. A gente vai estar bem pausadamente para conseguirmos entender o que Deus quer falar com cada um de nós aqui nessa noite. Estavam, naquele tempo, alguns galileus cujo sangue Pilatos misturara com o sangue dos seus sacrifícios. Jesus, ele era judeu, mas ele ficou uma parte da sua vida morando na Galileia. Tanto é que tem um louvor muito conhecido de um cantor famoso no nosso meio, que o louvor é Galileu, né? E a gente louva e adora a Deus nas nossas igrejas com esse louvor, que por sinal é um louvor muito lindo. E Jesus, por ter vivido uma parte da sua vida na Galileia, ele ficou conhecido como sendo Galileu. Ele era judeu, mas ele era conhecido como Galileu porque viveu uma parte da sua vida na Galileia e também operou alguns milagres na Galileia. E olha o detalhe, naquele tempo estavam alguns galileus, né? E esses galileus, eles sofriam perseguição por Pilatos, e Pilatos, ele tinha o hábito de fazer sacrifício de animais. E quando alguns galileus eram mortos, o que Pilatos fazia, irmão Paulo? Pilatos pegava
o sangue desses galileus mortos e misturava com sangue dos animais que ele sacrificava. Isso quer dizer que o Galileu não tinha muito valor, né? Era uma pessoa, era um grupo de pessoas que não tinha nenhuma diferença para a sociedade da época, principalmente para as potências que existiam na época de Jesus. E aqui a gente vai continuar o texto no versículo 2. Vou deixar o irmão Paulo comentar aqui, dando continuidade no versículo 2. É interessante, pastor, a gente fazer essa associação com a lei da semeadura, porque Jesus ele alerta, né? Mais embaixo, você ainda vai ler, ele nos alerta que 18 homens morreram com a queda de Siloé, né? E ele fala que esses homens não eram menos e nem mais pecadores que os outros que ficaram vivos e até posso falar que até de nós mesmos, né? Só que olha só que interessante quando nós jogamos pela lei da semeadura, né? Nós sabemos e nós sabemos da semente que nós vamos plantar, mas a gente nunca sabe o que quer dizer. Nós colocamos a semente, né, para poder plantar, mas nós sempre vai saber o que vai colher. Ou seja, aqueles homens, ele fala aqui que era e não era mais pecadores do que nós. O que eu quero dizer com isso? É que como que nós estamos plantando para poder colher lá na frente? Se fosse comigo ou com alguém da minha família, o que tivesse acontecido com aqueles homens de Siloé, como que estaria? O que eu tenho plantado, né, para que venha isso acontecer comigo e eu receber de Deus sem precisar ter como eu posso dizer, sem precisar ter a consciência que eu tinha que ter feito mais, porque o que poderia acontecer comigo, eu poderia ficar tranquilo da parte de Deus, porque assim então eu estaria com Ele. Não era mais e nem menos pecadores do que nós. Então nós temos que sempre plantar a semente certa, porque se acontecer alguma coisa conosco, estamos bem com Deus. Exatamente. Na verdade, a gente tem uma um grande engodo, né, de achar que pelo fato de termos Jesus no nosso coração, de termos levantado a nossa mão e recebido a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós carregamos uma mentalidade e um estigma de que isso é suficiente para nos proteger de algum desastre que aconteça na trajetória da nossa vida. Isso a gente sabe que não existe, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que sucede ao ímpio sucede ao justo. A gente tem pessoas não cristãs que pegam coronavírus, mas também temos muito cristãos, inclusive pastores, que estão tendo a oportunidade de pegar a doença. Então, assim, não é o fato de nós termos a Deus ou não que vai nos deixar imune contra todas as situações que rodeiam a nossa vida nessa terra, né? Essa é uma teologia que, infelizmente, as pessoas têm divulgado, né, uma mensagem de que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Até fazem uso da própria palavra de Deus para se defender contra os possíveis desastres que possam acontecer, mas a gente percebe que Jesus ele vai trazer uma palavra para os discípulos e essa palavra serve para cada um de nós. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, mesmo sendo justo, precisamos entender que enquanto estivermos sobre a face da terra, estaremos sujeitos aos sofrimentos e às dificuldades da vida. Aí pode ter alguém do outro lado pensando assim, mas então qual é a diferença de termos Deus? A diferença é que Ele vai estar ao nosso lado, nos ajudando a superar todas as mazelas que, por acaso, até mesmo por permissão da sua parte, nós viermos a enfrentar.
E eu acho que talvez o maior exemplo da Bíblia Sagrada é o exemplo de Jó, né? Que mesmo sendo um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus permitiu que ele sofresse perdas na sua vida, e essas perdas foi para que ele pudesse se aproximar mais de Deus, e lá no final da sua história, Deus pudesse glorificar o nome dele, restituindo tudo aquilo que havia sido perdido quando iniciou a provação. Quando a gente consegue entender isso, fica muito fácil nós olharmos para a semeadura e compreendermos o que acabamos de ler. Eram 18 galileus, caiu a torre de Siloé e matou os 18 homens. Ok? Alguém do lado de Pilatos poderia pensar assim, irmão Paulo, eram somente galileus, era a margem da sociedade, não faziam falta alguma. É uma visão egocêntrica e preconceituosa do homem para com aqueles que estão marginalizados na sociedade. E na época de Jesus não era diferente. Quanto mais nos nossos dias, e a gente percebe esse retrato diariamente. Hoje também não é diferente. Mas a visão de Jesus é completamente diferente. Né? Por quê? Porque enquanto do outro lado eles visualizavam 18 galileus morreram, eles não falam é porque eles cometeram algum pecado. É porque eles eram pessoas que não... É porque eles eram pessoas que, se pudesse semear coisas boas, com certeza Deus não teria permitido a queda daquela torre e eles não iriam morrer. Mas olha a visão de Jesus. É uma visão completamente diferente da visão daqueles que pensavam desse jeito e dessa forma. Enquanto alguns pensavam, ó, a torre caiu, eles foram pecadores, foram mais culpados do que os outros. Por isso que Deus permitiu que a torre caísse. Olha o que Jesus vai dizer. Que se eles não se arrependessem, todos, de igual modo, iriam perecer. Né? Aqui a gente percebe, irmão Paulo, a busca pela sobrevivência. Né? As pessoas querendo sobreviver a qualquer catástrofe que aconteça na vida delas. Hoje, a gente vê pessoas se esforçando para sobreviver nesse tempo, nessa época difícil, né? E uma preocupação muito grande com o futuro. A gente percebe uma preocupação enorme com o futuro. Existe um ponto de interrogação muito grande a respeito do futuro. Só que nós não podemos ser futuristas. Nós temos que lançar nas mãos dele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 9, acreditando que ele tem cuidado de cada um de nós. Precisamos acreditar que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Agora, é claro que, caminhando dentro da semente, uma semente boa, numa terra boa, sem lançar julgamentos ou críticas alheias, certamente nós iremos colher coisas boas vindas da parte de Deus. Interessante, pastor, que você disse que a lei da semeadura também não é só relacionada a dinheiro. E realmente é isso, né? A lei da semeadura também serve para nos alertar como que estamos para receber a palavra dele. A palavra da semeadura diz 4 tipos de terrenos, né? Uns não conseguem florescer, só um que cai em terra boa, semente, que consegue dar frutos. Ou seja, como que está a nossa vida para poder receber de Deus, para que possamos passar por essa provação que esses homens lá passaram, lá nessa torre de Siloé, né? E não somente sobre finanças. E outra questão, quando a gente fala da semeadura, eu não vejo assim algo sobrenatural de início, porque qualquer um pode plantar e nós sabemos o que vai colher, determinante o que você plantou, né?
Só que o que é espiritual é o que nós vamos plantar uma e colher 30, o que diz a palavra. Planta uma, colhe 60, planta uma, colhe 100. Aí, o que dá a entender é que nós fazemos a nossa parte, que Deus faz a dele, sem precisar lá na frente ter a preocupação de correr atrás com Deus, né? Para que possamos sempre caminhar bem, se porventura, né? Porque se porventura quisermos correr desses terremotos, dessas tragédias que o Senhor mencionou aí antes, que todo mundo não quer, né? Passar por tragédias, quer se salvar. Exatamente. Quando a gente consegue entender a dimensão que Deus tem para a nossa vida, fica muito fácil nós enfrentarmos qualquer queda de torre de Siloé na nossa vida, né? Quando nós estamos com Deus e em Deus, fica muito fácil superar qualquer queda de torre, né? E eu não sei se tem alguém nos ouvindo aqui nessa hora que essa semana alguma torre de Siloé pode ter caído na sua vida. Você pode não estar desfrutando dos melhores dias, você pode estar tendo que passar de alguma torre de Siloé, mas entenda o processo que Deus tem para você. Deus tem um processo com cada um de nós. Nós não podemos pular etapas. A etapa que Deus quer que eu passe hoje é enfrentar qualquer queda de torre. Eu preciso entender que a queda vai me levar no nível mais profundo com Ele. Essa queda vai servir para Ele poder nos revelar os mistérios escondidos, Amém. que somente Ele tem a chave para abrir e trazer a nós a revelação que muitas das vezes nós não temos, a resposta que muitas das vezes nós não conseguimos obter, que os estudos não são suficientes, que a nossa capacidade não é suficiente, né? Porque também tem uma outra questão, irmão Paulo. Ele permite que as quedas aconteçam para que a gente possa enxergar a nossa finitude, a gente possa enxergar a nossa limitação e a gente venha ter uma dependência maior de Deus. Porque depender de Deus somente em palavras. Agora eu quero ver depender de Deus quando estamos no processo. Eu quero ver depender de Deus quando estamos sendo moídos como um azeite. Né? A gente sabe que quando o azeite ele é prensado, né? Quanto maior a força da prensa para amassar, para esmigalhar o azeite, mais puro e melhor é a essência daquele azeite que está sendo drenado. Assim também acontece com a nossa vida. Quanto maior for a prensa de Deus sobre cada um de nós, o resultado vai ser nós liberarmos um azeite puro, um azeite que vai ser preparado por Ele e vai ser um exemplo. Amanhã ou depois, nós conseguirmos testemunhar e ajudar a vida de muita gente, ganharmos muitas almas para Cristo e assim nós estarmos conquistando um pouquinho do nosso galardão, né, que Ele está preparando para cada um de nós naquele grande dia. É verdade, é verdade. Chamando a atenção, pastor, também, né? Jesus alerta mais uma vez que aqueles homens na Torre de Siloé não eram menos e nem mais pecadores que nós, né? Fazendo assim para que nós venhamos abrir os olhos e sempre melhorarmos, né? Com Ele mesmo. Eu vi um pastor falar, pastor Elias, uma coisa interessante. Olha o que ele fala: se uma faca cair em cima de uma laranja, ou a laranja cai em cima da faca, quem prevalece sempre é a faca. Por isso, nós temos que sempre escolher qual a semente que nós vamos plantar, para que possamos sempre caminhar com Deus e ter a receptividade da palavra dele, né? Para quando vier
esse tipo de terremotos, as torres de Siloé, né, que sobrecai do dia a dia, venhamos resistir a essas tragédias e cantando louvor, né? Porque nós temos plantado aquilo que nós queremos colher, né? Se nós plantarmos o que é bom, nós vamos plantar o que é bom. Plantar o bem vai colher o bem. Então, se plantar a palavra de Deus, nós vamos sempre nos fortalecer em Jesus Cristo. Exatamente. Vamos ter uma conversa aberta e franca aqui, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Assim, a gente precisa olhar para dentro de nós e saber até onde a gente consegue ir. Mas o bem da verdade é que, em alguns momentos, nosso coração fica muito triste. Por quê? Porque é o que você tá falando, irmão Paulo. Se nós tivermos uma semente hoje de paz, amanhã nós vamos colher paz. Se eu hoje eu mando uma mensagem de esperança para alguém, se essa é a semente que eu planto hoje, amanhã eu vou colher essa semente, né? Se eu lanço uma semente hoje de amor sobre a vida de alguém, de ajuda sobre o necessitado, de atenção àquele que não tem atenção alguma, se eu forneço algum tipo de semente, essa semente seja boa, né? E toda semente, nós também entendemos que precisa ser lançado na vida das pessoas. Não tem pessoa boa ou ruim. É o que o texto diz. Não tem Galileu bom e Galileu ruim, né? Eu acredito que Deus trabalha numa dimensão que a nossa mente não consegue alcançar. Né? A gente quer entender o agir de Deus, mas isso nem sempre será possível. Nós queremos que a coisa aconteça logo, aconteça rápido, mas não está dentro do nosso controle essa dimensão. Nós queremos ser abençoados e a gente ora, a gente sobe o monte, a gente faz vigília, a gente faz propósito, buscando resposta, buscando a nossa bênção, mas não é dentro do nosso tempo, não é dentro do nosso cronos, não é dentro da nossa realidade, é dentro da dimensão de Deus. Então, quando eu tenho paciência, quando eu tenho fé, trabalha de tal maneira que ele me recompensa lá na frente. Por causa de todas essas sementes que eu lancei, eu vejo que vale muito a pena, né, nós estarmos semeando coisas boas, né, principalmente na vida de alguém, irmãos. De dinheiro, a gente não está falando de dízimo, de oferta, a gente está aplicando a lei da semeadura na vida das pessoas, porque a gente acredita que pode ser mudada, ela pode ser liberta por Cristo. E a mensagem de esperança que a gente queria trazer aqui nessa noite é um convite para que cada um dos irmãos possam não desistir de lançar boas sementes em bons terrenos. Mas quais são os bons terrenos, pastor? As pessoas sempre serão bons terrenos, né? As pessoas sempre serão uma boa terra. Por quê? Eu não posso cobrar por uma coisa que eu não plantei, né? Se eu não plantei nada a vida toda, como que eu quero hoje exigir algum tipo de colheita? Não tem possibilidade. Se eu quebro esse princípio, eu vou ser quebrado por ele. Se eu não sou obediente à semeadura, eu não vou ter o que colher. Então, nessa época de desespero, de tristeza, de tanta coisa ruim que a gente tem visto acontecer, a igreja precisa continuar sendo a luz do mundo e precisamos continuar pregando contra os escândalos que tem, contra os maus testemunhos que têm se levantado. E se a igreja verdadeiramente de Cristo tomar posse, nós somos igreja, nós vamos fazer a diferença, nós vamos lançar sementes boas. Talvez você que está me ouvindo, você já foi membro da PIB Missões, uma igreja histórica, uma igreja que fez diferença na sua vida. Pessoas que tiveram uma formação gigantesca lá na comunidade. E você hoje não está mais
perdendo a oportunidade, você está desanimado, tem acontecido quedas de Siloés na sua vida, você não está conseguindo entender esse processo. Deus está falando com você que ainda existe tempo de voltar, ainda existe tempo de retomar aonde você parou. Deus quer dar continuidade àquilo que Ele lançou na sua vida, porque não é só nós que lançamos semente, Deus semente na nossa vida, né? A semente que Deus pode lançar na minha vida, por exemplo, é a semente de um dom espiritual. E esse dom pode ter sido apagado, pode ter sido esquecido, porque eu não cuidei dessa semente, uma semente que Deus me deu, uma semente que era para dar resultado na igreja, uma semente que era para poder crescer na minha vida. Eu acabei deixando de lado aquilo que Deus me deu e hoje eu não consigo me reconhecer mais. Sabe por quê? Porque eu coloquei outras prioridades que Deus me deu. Eu achei que outras coisas eram mais importantes do que aquilo que Deus fez. E eu coloquei a Deus para segundo plano, deixei a Deus para depois. E olha só o que eu estou colhendo hoje. Então, pode ter alguém nos ouvindo pensando, eu estou colhendo muita coisa, né? Eu estou colhendo muita coisa hoje que eu não gostaria de colher. A palavra para você é: ainda existe tempo. Você pode não conseguir consertar o que aconteceu de consegue de hoje em diante escrever uma nova página na sua vida. E é justamente sobre essa semente. Uma semente boa, uma semente de paz, uma semente de amor e de esperança que a gente gostaria de trazer para você. As portas da igreja sempre estarão abertas. A igreja espiritual que somos nós, sempre estaremos disponíveis para poder lhe receber. E olha, se tem uma coisa que eu tenho pensado, irmão Paulo, é sobre essa questão do arrependimento. Muitas pessoas, elas têm vergonha de se arrepender. Elas têm vergonha de dizer: eu errei, eu fiz alguma coisa que não era para fazer, mas eu estou aqui para me consertar, eu estou aqui para me endireitar, eu estou aqui para me reconciliar. E muita gente hoje acaba tendo a sua vida empatada porque não é capaz de reconhecer os seus erros. Né? Como homens de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, continuar assumindo uma atitude de humildade e melhorar cada dia mais, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento com Deus e naquele grande dia nós queremos ir para o céu, queremos estar juntos com o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. É tempo de se arrepender, né, pastor? Ainda é tempo, né? E eu quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo, né, ou que entraram agora, isso que o pastor Luiz disse é muito importante, de você plantar paz, plantar harmonia naquelas pessoas que são terrenos férteis. Irmãos, as pessoas falam muito em colher, mas esquecem, pastor, de falar do plantar, que é muito importante. Porque para colher você tem que plantar. Só que às vezes o plantar, pastor, demora tempo. E o tempo, né, não motiva ninguém. E as pessoas não querem esperar esse tempo, porque esse tempo é o de Deus, não é o nosso. O que eu digo para vocês, meus irmãos? Esperem. Os sonhos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Creia que vai dar tudo certo. Hoje, nós não vamos para a igreja, mas nós temos que entender que temos que ser igreja. Temos que plantar a semente no irmão, no outro que está do lado. E faz jus ao que estamos vivendo. Você quer ver uma coisa que eu acabei agora? Tu estava falando aí, eu lembrei. A gente sempre se esforça para poder estar dando o nosso melhor para Deus. E esse esforçar que cada um de nós temos, ainda assim não é suficiente para correspondermos às expectativas dele. Porque ele sabe, né, da nossa capacidade, das nossas limitações. E o interessante é
que quando as igrejas estavam abertas, a gente não percebia tanta sede, a gente não percebia tantas pessoas querendo Deus, querendo estar no culto, querendo pertencer ao corpo de Cristo. Foi só acontecer esse movimento no mundo, né? Para as pessoas poderem tomar um susto, acordar e desesperadamente, né? Procurar aonde que tem igreja aberta para ir congregar, aonde que tem igreja aberta para poder cultuar Deus, né? Aperta um pouquinho, o povo corre. Relaxa, tá tudo bem, tudo tranquilo, o povo acaba se acomodando. Que nós não possamos ser assim, irmãos. Que possamos, dentro dessa palavra doutrinária, estarmos alinhados com Deus, estarmos vivendo no patamar constante. É o que o apóstolo Paulo já tinha dito, né? Sede firmes e constantes, né? Ele fala sobre a não variação da nossa fé, sobre a inconstância em alguns momentos, porque ele, melhor do que ninguém, sabia reconhecer a humanidade, né, do homem, e ele sabia que, até porque ele tinha um espinho na carne, que o dificultava, né, e o deixava muito triste com Deus, e talvez esse espinho na carne dele provocasse alguma inconstância, provocasse alguma variação no patamar dele com Deus. Mas que a gente não possa ficar desanimado por isso, que a gente possa continuar se esforçando, né? Tendo a mente tranquila e reconhecendo que o que nós poderíamos fazer até então, enquanto a igreja podia ficar com as portas abertas, nós fizemos. Agora nós estamos num outro momento, precisamos aceitar esse momento, né? A gente não pode colocar a igreja em risco, nós não podemos colocar as pessoas em risco, porque temos que abrir a igreja, né? Esse desespero todo que a gente tem percebido na vida de alguns irmãos. Mas eu louvo a Deus que a maioria não se encontra nessa condição, está com o coração tranquilo e talvez, né, você seja essa pessoa. Eu queria que você fizesse a sua oração a Deus. Deus vai te escutar, Deus vai te atender aonde você estiver, ok? Você não precisa estar dentro de 4 paredes, você não precisa estar na igreja institucionalizada para Deus poder mudar a sua vida. Deus pode escutar a sua oração aqui agora. Deus pode entrar na sua vida agora. Deus pode libertar você e trazer paz sobre a sua alma. Basta somente você abrir o seu coração, acreditar nele, deixa que demais a obra pertence a ele e ele vai fazer assim como ele tem feito nas nossas vidas e vai nos preparar, né, para aquele grande dia. Meus irmãos, Paulo, eu já vou terminar aqui a minha fala e já vou caminhar para o final. Muitos irmãos já me perguntaram e pode estar se perguntando, mas por que Deus permitiu, né, que a maldade viesse sobre o mundo? Mas por que Deus permitiu a queda das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos? Mas por que Deus permitiu que alguns homens hoje, até homens de Deus, pudessem estar sendo acometidos pelo coronavírus? Querido, é Deus. A gente, mais uma vez, a gente não tem resposta para isso. Há algumas coisas que acontecem entre Deus e a própria pessoa, né? Eu acho que as próprias pessoas, elas são as pessoas mais indicadas para conseguir obter algum tipo de resposta. Ah, mas era Galileu, mas tiveram contato com Jesus, mas conheciam a Jesus. Ah, mas eram cristãos. Por que a torre matou aqueles que eram cristãos? Eu não sei explicar. Né? A gente quer resposta para tudo. Precisamos entregar as perguntas que não temos respostas para Deus. Eu cansei de testemunhar lá na igreja
que, mesmo sendo pastor, eu já fui assaltado. Mesmo sendo pastor, já levaram meu carro. Mesmo sendo pastor, eu já perdi celular. Mesmo sendo pastor, eu já fiquei sem dinheiro. Mesmo sendo pastor, eu já fiquei sem dinheiro para pagar passagem. Né? Por quê? Porque são situações que a gente passa. Sendo pastor, não, a gente passa por isso. São processos. É Deus que tem um processo, que tem uma maneira de trabalhar com cada um. Por que esses momentos foi necessário? Para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando dessa colheita. Né? Não é que eu semeei coisa ruim que Deus deixou passar por isso. Não é essa leitura. Na verdade, é o contrário. Justamente por estar semeando coisas boas, é que Deus permite que a gente passe por isso para nós podermos ter gabarito para falar do amor dele. Para podermos dizer, ó, eu já passei por isso. Eu posso estar aqui dizendo para você que não é bom, né? Não é bom, mas serviu para a minha fé ser edificada, serviu para eu poder conhecer mais a Deus. Então, quando eu consigo caminhar por isso, né, pensando dessa maneira, fica muito mais fácil nós passarmos por todas as adversidades. Se a gente falar os acontecimentos, daria ali um livro, né? Mas o que é interessante, pastor, é que a gente, mesmo as igrejas fechadas, né, continuamos pregando, propagando a palavra de Deus, fazendo a sua obra social, ajudando aqueles que precisam com a palavra, né, semeando, né, plantando, e para ter o resultado, uma boa colheita, né? Mesmo nesses tempos difíceis de torre caída de Siloé, né? Onde muitos, de certa forma, estarão fracos, mas muitos vão se fortalecer nesse período. Eu acho que Deus, ele quer justamente isso, né? Que ele permite esses acontecimentos justamente para nos fortalecer. E foi o que você falou, ter gabarito para poder falar do feito do Senhor, né? Uma vez que conhecemos, ou as pessoas conhecerem nesse período a Deus. Exatamente. Eu quero dar aqui um alô para alguns irmãos. Andrezinho, glória a Deus pela vida desse jovem de Deus. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Quero dar um alô aqui para minha mãe, glória a Deus, pela vida do Michel, da Maria Isabel Fuli. É uma irmã abençoada lá de Campo Grande, que nós tivemos o prazer de conhecer. Sogra do irmão Márcio. Irmã Maria Silvia, Deus abençoe. A irmã Mara, Deus abençoe. Irmão Osias, meu sogro, pastor Abílio, meu amigo lá da terceira, Júlio Cardoso. Lorival, glória a Deus pela vida do Lorival. Quarta-feira tem live de louvor e adoração. Estamos firme aí adorando a Deus. Essa live está benção, irmãos. Não deixam de assistir. Irmão Douglas também. Louvado seja Deus pelo nome, pela participação de cada um dos irmãos. Muito obrigado aqui pela ajuda de vocês. É muito bom estarmos juntos, né, nessa noite. E mais uma live. Né? Nós vamos orar. Vamos orar, irmão Paulo? Amém. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar a nossa vida, nos dar vitória nesse mês que está entrando, nesse mês de junho. Meio do ano já, hein? Meio do ano. Estamos aqui já fechando um semestre para a glória de Deus. Amém. Se você tem algum pedido de oração, se você está com alguma necessidade nessa noite, aproveite aí essa hora para entregar aqui nas mãos de Deus. Nós vamos profetizar vitória sobre a sua vida. Aonde você estiver, feche as suas mãos
Feche seus olhos. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela revelação. Te agradecemos pela tua presença. Te louvamos, Pai querido, por termos conseguido chegar até aqui, com a tua mão nos protegendo, com teu Espírito acampado ao nosso redor. Pai amado, recebe toda a nossa gratidão, que tu possa continuar nos abençoando. Nós profetizamos vitória, Pai, sobre a tua igreja. Profetizamos um mês de junho abençoado por ti. Deus amado, que cada pensamento, que cada necessidade possa estar sendo depositada nesta hora. Deus querido, se for cura, que tu possa liberar cura. Se for porta de emprego, que tu possa dar emprego em meio ao caos. Se tem alguém passando necessidade, Pai eterno, nós te pedimos que tu possa suprir a necessidade, Deus eterno, de todos aqueles que estão pendentes. Não deixa que nenhum justo possa ficar desamparado. Abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa os irmãos neste momento. Deus amado, que tu possa revelar a tua vontade, o teu querer, que possamos continuar lançando a boa semente, que possamos ser obedientes à lei da semeadura, porque sabemos que ao seu tempo iremos colher. Pai querido, dá o crescimento a PIB Missões, dá o crescimento sobre a vida de cada líder da tua igreja. Repreenda esse espírito de morte, joga por terra aquele que está no leito de dor. Pai amado, repreenda toda enfermidade. Deus querido, que haja cura, que haja alegria, que haja salvação sobre todos aqueles que se aproximam de ti. E assim nós encerramos essa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Quero lembrar aqui aos Amém. irmãos que na quarta-feira, 19 horas, estaremos aqui na live de adoração. Na sexta-feira, às 21h30, Pandemia da Palavra. Eu vou estar aqui às 21h30 pregando a palavra de Deus. Nós não estamos nos estendendo muito. É uma palavra rápida, de 20 minutos, para Deus poder falar e alimentar a nossa alma. Eu quero ver você que é da PIB Missões. Eu quero ver você que é visitante, participando aqui comigo dessas lives. Queria que você curtisse, escrevesse, compartilhasse, porque nós temos recebido testemunho, irmãos, para a glória de Deus, de pessoas que têm se fortalecido, que Deus tem abençoado. E assim que acabar tudo isso... Ó, irmão Álvaro aqui, ó. Irmão Álvaro, glória a Deus. Eu te vi, Deus te abençoe. Para quando acabar tudo isso, nós estarmos juntos, né? E eu sei que você vai estar somando com a gente lá na PIB Missões, tá? Ore por nós. Eu continuo orando, intercedendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos são muito importantes. Mais uma vez, sentindo falta de cada um de vocês. Eu amo todos no amor de Cristo. Nós estamos nos esforçando para estar crescendo com Deus. E quando a gente cresce com Deus, a gente supera todas as outras dificuldades. Tá bom? Quero agradecer muito, muito mesmo, a todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, têm somado com a gente. Sabe que fazer a obra de Deus não é fácil, é difícil, mas Deus tem nos dado graça para estarmos de pé até aqui, tá? E a presença e a participação dos irmãos é muito importante, você não sabe como, tá? Então, eu espero que, quando tudo isso acabar, você possa estar somando com a gente, né? Caminhando com a gente, porque grandes coisas estão por vir. Quero trazer aqui, dar a oportunidade para o irmão Paulo, trazer uma palavra de conclusão e a gente finalizar aqui.
essa live. Amém. Isso aí, pastor. Irmãos, nesse tempo aonde existe Torre de Siloé, que venhamos sempre semear coisas boas na vida das pessoas, mesmo em tempos difíceis, irmãos. Plante, e que no final eu tenho certeza que nós vamos colher coisas boas. Aquilo que você plantou, você vai colher, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, né? Que Deus esteja contigo. Amém. Levanta aqui assim, ó, sua mão com a palma voltada para cima para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, superabunde em cada coração nesta noite. Fazer igual nós fazemos lá na igreja. E o povo que vai morar no céu diz o quê? Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima quarta, querendo Deus. Até logo, irmão Paulo. Amém. Paz. Abraço, pastor. Fica na paz.